caro Padre Rafael, diácono Genival, queridos irmãos e irmãs, é muito bom podermos a cada ano nos reunir para celebrar os santos e santas padroeiros de nossa paróquia. Vocês têm aqui a graça de ter como padroeira da área pastoral Nossa Senhora das Graças, aquela que é a medianeira, aquela que não se cansa de pedir, aquela que não se cansa de implorar a seu Filho Jesus Cristo por nós. Isso é o que deve chamar a nossa atenção na Virgem Maria. Ela não pede para ela pede por mim, ela pede por você, ela pede por todos e cada um de nós. Como é bom podermos ter a certeza de que nós temos uma grande intercessora no céu. Como é bom podermos ter a certeza que a Virgem Maria não se cansa de pedir por nós. Quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós recordamos, meus irmãos e irmãs, o que nós também devemos ser. Quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós recordamos o seu sim, a sua vida, sua dedicação, sua disponibilidade, sua disposição. Quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós recordamos que em nenhum momento Maria esteve fora da graça e do poder de Deus. Invocada com este título de Nossa Senhora das Graças, com esse olhar para esta imagem, com as mãos abertas, recorda exatamente isso. Quantas graças são derramadas sobre a humanidade. Quantas graças são derramadas por todos e cada um de nós. É sempre de admirar como existem aqueles que se revoltam com a Virgem Maria, como existem aqueles que viram as costas para Nossa Senhora, como existem aqueles que falam de nós, porque nós temos amor e devoção para com Nossa Senhora. Aqueles que são ignorantes da fé católica não têm o direito de criticar a nossa piedade, não têm o direito de criticar a nossa devoção. Nós falamos a partir daquilo que nós experimentamos, nós falamos a partir daquilo que nós vivemos, nós falamos de Nossa Senhora porque nós temos uma mãe no céu, nós temos uma mãe na ordem da graça. Faz 10 anos que Deus levou para junto dele a minha mãe, e aí eu posso ter a certeza de que mesmo a minha mãe estando no céu, ela me ensinou a ter amor pela Virgem Maria. Isso eu devo à minha mãe. Eu aprendi em casa o amor por Nossa Senhora. Eu aprendi a rezar a Virgem Maria, vendo minha mãe rezar diante de uma imagem de Nossa Senhora. E isso nunca fez com que eu pensasse que a minha mãe adorava a imagem, como nós somos tantas vezes acusados disso, e que a gente já não aguenta mais esta mesma acusação. Chega, é hora de encontrar outra coisa para nos criticar. Aprendi em casa o amor pela Virgem Maria, e aprendi desde pequeno que nós temos uma mãe na ordem da graça. É nossa mãe na ordem da graça, porque é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. É nossa mãe na ordem da graça, porque aceitou ser mãe da humanidade quando se encontrava ali aos pés da cruz. É nossa mãe na ordem da graça, porque nos guarda, nos protege, nos envolve, cuida de cada um de nós. Como é bom podermos voltar o nosso olhar para o céu e saber: temos uma mãe que não se cansa de pedir por nós. Quantas graças já recebemos? Quantas graças já alcançamos? Se eu fosse dizer assim, levante a mão quem já alcançou alguma graça por intercessão de Nossa Senhora, eu veria tantas mãos aqui levantadas, inclusive a minha também. Vejam, meus irmãos e irmãs, não tenhamos medo de ser devotos da Virgem Maria, não tenhamos vergonha de falar da Virgem Maria, porque nós não podemos ter vergonha, medo nem receio de falar daquela que Deus escolheu para ser a mãe do seu Filho. Não podemos ter vergonha das coisas de Deus, não podemos nos envergonhar da mãe de Deus. E em que consiste a nossa devoção à Virgem Maria? Não é apenas em cantar ladainha, em rezar texto, em recitar ofício, não. A nossa devoção a Maria consiste em procurar reviver na nossa vida o seu sim. Como nos admiramos
com aquele sim que Nossa Senhora deu diante do anjo, o sim que era dado a Deus, e que nós também somos convidados a dizer todos os dias sim a Deus, mas quando a gente olha para a nossa vida, quantos nós damos a Deus? Maria disse sempre sim ao Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Aquele eis aqui a serva do Senhor não foi dito apenas uma vez, foi dito todos os dias e renovado pela Virgem Maria ao longo de toda a sua vida. Diante da anunciação do anjo, eis aqui a serva do Senhor. Quando Jesus ali ficou no templo, que ela ficou aflita, angustiada, preocupada, naquele momento de aflição, enquanto ela procurava o filho, eis aqui a serva do Senhor. Quando encontrou-se com Jesus no caminho do Calvário, vendo ele banhado em sangue, passando por aquela dor, aquela provação, aquele sofrimento, eis aqui a serva do Senhor. Quando aos pés da cruz viu seu Filho único doar a vida pela humanidade e ela guardar tudo no coração e em silêncio, mais uma vez Maria renovou: eis aqui a serva do Senhor. E esperou com a igreja pela ressurreição gloriosa do seu Filho. Pois bem, meus irmãos e irmãs, devemos olhar para Nossa Senhora e devemos também nós aprender a dizer em toda e qualquer situação da nossa vida, nos momentos bons e nos momentos não tão bons, nos momentos de provação e nos momentos de vitória, nós devemos estar prontos para dizer também a Deus: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor. Aceitar em tudo a vontade de Deus, foi isso que Maria fez. Olhemos para Maria, imitemos Maria, e nós estaremos, sem sombra de dúvida, fazendo a vontade de Deus. Eu não canso de repetir, às vezes as pessoas perguntam, acho que eu já disse até isso aqui mesmo. As pessoas às vezes perguntam e dizem assim: mas Padre, o senhor fala tão bem de Nossa Senhora? É claro. E como é que eu seria capaz de falar mal daquela que é minha mãe? Eu falo bem de Nossa Senhora porque eu não tenho dificuldade de falar sobre a Virgem Maria. Ela é minha mãe. Quantas e quantas coisas eu poderia dizer aqui hoje a vocês sobre Nossa Senhora. Coloquei e peguei apenas alguns aspectos, alguns pontos, entre os tantos que eu poderia colocar aqui esta noite. Eu não tenho dificuldade de falar sobre a Virgem Maria, porque eu não tenho dificuldade de falar sobre a minha mãe. E quando eu falo da Virgem Maria, eu não preciso de grandes tratados, eu não preciso de grandes profundidades teológicas, porque quando eu falo de Maria, basta que eu fale com o coração. Quando você quiser falar de Maria, fale com o coração, e você terá tantas coisas para dizer sobre Nossa Senhora. Quando você quiser rezar, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, reze de coração, e você estará unido à Virgem. E tenha certeza de que ela vai lhe escutar e lhe atender e apresentar a sua necessidade nas mãos do seu Filho amado. Pois bem, meus irmãos e irmãs, recorremos a Maria, e ela nos vale em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento da nossa vida. Que Nossa Senhora possa sempre continuar intercedendo por nós. Que Nossa Senhora possa continuar intercedendo pela área pastoral, pelo Padre, pelos devotos, pelos fiéis. Que Nossa Senhora possa continuar intercedendo sempre por todos nós. E quando nos depararmos com aqueles que falam mal da Virgem Maria, saibamos defender e tenhamos também a coragem de dizer: se alguém quer falar mal, fale mal de mim, mas não fale mal dela. Sou eu que falo dela, sou eu que falo bem dela, mas ninguém tem o direito de falar mal da mãe do Senhor. Ela é a mãe de Jesus, ela é a nossa mãe. E assim, meus irmãos e irmãs, continuemos estes dias de festa, honrando, louvando, venerando a toda a Santa Mãe de Deus. E hoje, acabamos de ser iluminados pela Palavra de Deus, a partir da liturgia da Palavra, das leituras que nós escutamos. Como hoje, meus irmãos e irmãs, estamos nós, nesses últimos dias já,
antes de celebrarmos o início de um novo ano litúrgico, antes de darmos início ao Santo Tempo do Advento. Estamos agora nesses últimos dias, nesta última semana do tempo comum. E aqui estamos nós reunidos e escutamos a palavra de Deus. Como é bom sermos iluminados, tocados pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus mostra o que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Como a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Apocalipse de São João. A primeira leitura que nós, primeiro, uma coisa para deixar sempre claro: às vezes as pessoas tinham medo, tem jeito, não é todo mundo não. Mas tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse, de escutar trechos do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro extraordinariamente bonito, porque apresenta para nós uma grande liturgia que é celebrada no céu. Agora, claro, ali permeado encontramos tantos outros detalhes, porque João, a partir da visão que teve, escreveu para nós. Para os cristãos daquele tempo, para nós hoje. De fato, o livro do Apocalipse é um livro cheio de significado e simbolismo. Estamos muito distantes do tempo em que ele foi escrito. Por isso que é necessário que a gente preste sempre muita atenção, para que a gente não se perca querendo interpretar por conta própria, porque aqueles que querem interpretar por conta própria acabam se perdendo e sem entender nada e coisa nenhuma. A igreja nos ajuda a compreender esse texto. Os cristãos da época em que o livro foi escrito pegavam o livro e sabiam interpretar com facilidade tão grande. O texto de ontem, por exemplo, falava sobre a besta. Às vezes as pessoas ficam com uma agonia. A besta é um monstro. Besta é uma pessoa. E não é um só. Ao longo da história da humanidade, quantas bestas já surgiram? Quantos anticristos já apareceram? A besta no tempo em que o livro do Apocalipse foi escrito era Nero, que mandou matar Pedro, que mandou matar Paulo, que mandou matar tantos cristãos. A besta dos nossos tempos é todo o regime que se levanta e persegue os cristãos e persegue a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em todos os tempos, ao longo da história da humanidade, aparecerá a besta do Apocalipse. Então, não é uma vez só. Ao longo da história, surgirão tantos. Às vezes é uma bonita, e o anticristo, já apareceram números e apareceram ainda tantos. Não é um só, aparecerão muitos. Então é necessário que a gente preste sempre muita atenção. A primeira leitura de hoje, portanto, o texto que nós ouvimos, fala sobre o juízo de Deus sobre a Roma pagã. Olha, lembram que o padre disse quem era a besta no tempo que o livro foi escrito? Nero, que era imperador de Roma. Tem nada a ver com a igreja católica, não tem nada a ver, porque nós dizemos igreja una, santa, católica, apostólica, ainda tem aqueles que são romana. Tem nada a ver com a igreja, estamos ainda no tempo ali, olha, no início das perseguições. Tem nada a ver ali com a igreja, está falando da Roma pagã, da Roma dos imperadores pagãos, que perseguiam os cristãos. Por isso, a primeira leitura de hoje fala sobre o juízo de Deus, sobre todo e qualquer império que perseguir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós ouvimos aquele anjo que gritou na primeira leitura: caiu Babilônia, a grande. O que é essa Babilônia? Babilônia é um nome para se referir a Roma pagã, que era adoradora de ídolos, de deuses pagãos, de demônios. A Roma que tornou-se lugar de animais impuros. Pois bem, meus irmãos e irmãs, Babilônia significa isto aí na primeira leitura: todo o sistema que persegue a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que é que o anjo grita: caiu Babilônia. Todo sistema que se levanta contra a igreja será destruído. Por isso Babilônia será destruída, para nunca mais ser encontrada. Olha o que a leitura de hoje também diz: tornou-se lugar impuro, porque tornou-se lugar de aves impuras. E o que é que a leitura de hoje apresenta para nós? Um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande
Pois bem, meus irmãos e irmãs, a roda do moinho arremessada a partir do poder desse anjo mostra que Babilônia será destruída para nunca mais ser encontrada. Nela nada há que evidencie alegria, porque tudo que era feito nela agora deve ser esquecido, não serve para mais nada. Por isso diz: lá não se encontrará mais o canto de arpistas, nem flautadores e tocadores, não se ouvirá mais o canto do moinho, nem a luz da lâmpada brilhará naquela cidade, nem se escutará a voz da esposa, do esposo e da esposa, porque Babilônia será destruída. Pois bem, meus irmãos e irmãs, depois dessa lamentação fúnebre, se ouvirá uma liturgia celebrada no céu. Lembram que eu comecei dizendo: o livro do Apocalipse nos apresenta uma grande missa celebrada no céu. Depois de falar da destruição de Babilônia, a perseguidora dos cristãos, depois de toda esta lamentação, voltamos a perceber essa liturgia celebrada no céu. Porque é entoado o canto pelos salvos, pelos eleitos. E o que é que eles cantam? O texto de hoje nos diz: eles cantam aleluia. A palavra aleluia vem do hebraico aleluia. É formado pela união de duas palavras, aleluia. Aleluia significa louvar, Iá significa Deus, Javé. Aleluia, louvem a Deus, adorem a Javé. Vejam só, a palavra aleluia significa isso, meus irmãos e irmãs. Aqueles eleitos louvam a Deus, adoram a Javé. E este é um canto que nós entoamos tantas vezes aqui na terra, e um dia haveremos de entoar na eternidade, quando nós estivermos no céu, unidos a estes salmos da primeira leitura. Nós cantamos aleluia aqui, como antecipação do grande aleluia que nós haveremos de cantar no céu. Convidamos aqui a nós mesmos e a todos que estão à nossa volta para louvar a Deus e adorar a Javé. E um dia nós faremos isso a plenos pulmões, quando nós nos encontrarmos contemplando a face de Deus por toda a eternidade. Aí é que o aleluia vai ser mais bonito ainda, porque nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade por toda a eternidade. Este é o canto dos salvos, dos eleitos, e Deus nos concede a graça de estarmos contados entre eles. Pois bem, meus irmãos e irmãs, a este Deus é dada a salvação, a glória e o poder. Ele vem para julgar, e ele julgará a grande prostituta, e ele julgará Babilônia, e o que acontecerá? Ela será destruída, porque derramou o sangue dos cristãos. Serão julgados os perseguidores da igreja. Babilônia, símbolo do pecado, será aniquilada, cairá, será destruída, e ninguém mais nem vai ouvir falar dela. Pois bem, a cidade do encantamento, dos enganos, dos falsos valores, do culto ao dinheiro, ao poder e ao prazer, será destruída, e haverá de surgir uma nova cidade, a cidade santa, a Jerusalém que vem do alto, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido, a Jerusalém que vem do alto, a Jerusalém que é nossa mãe. Pronto, Babilônia será destruída, mas a cidade santa aparecerá revestida em glória, porque é a esposa do Cordeiro. E nós estaremos participando desta cidade, e nós estaremos neste mundo novo, porque olhem como termina o texto de hoje: felizes são os convidados para o banquete das nupcias do Cordeiro. Nós somos estes convidados, nós somos convidados para o banquete, nós participamos do banquete aqui, esperando o grande banquete do céu.
Assim, meus irmãos e irmãs, o salmista de hoje também mais uma vez nos convida a repetir: são bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Somos nós. Bem-aventurados significa felizes. Felizes os convidados. Olha nós aqui, antecipando aqui o que haverá de ser o céu. Cada vez que nós celebramos a Santa Missa, a igreja se une como um todo. A igreja militante, que somos nós, se une à igreja padecente, que se encontra no purgatório, e se une à igreja triunfante, que já está na glória do céu, para entoar os louvores a Deus. E nós vamos continuar cantando e proclamando: Aleluia! Louvem a Javé, louvem e adorem o nosso Deus. Chegamos assim ao Evangelho. É interessante que na primeira leitura eu falei: surgirá Jerusalém nova. Aqui vem do alto, a Jerusalém santa. Mas o Evangelho de hoje fala da Jerusalém daqui da terra, que vai ser destruída. Vejam só o Evangelho de hoje. Jesus, depois de uma longa viagem, chega a Jerusalém. Jesus não foi a Jerusalém para dar um passeio. Jesus não foi a Jerusalém para fazer uma peregrinação. Jesus foi a Jerusalém para morrer. Jesus foi a Jerusalém para sofrer a paixão, morrer e ressuscitar glorioso. Pois bem, Jesus ali em Jerusalém anuncia a seus discípulos a destruição daquela Jerusalém. Aquela Jerusalém que se corrompeu, aquela Jerusalém que se deixou enganar, aquela Jerusalém, aquele povo que virou as costas para o Senhor. Pois bem, meus irmãos e irmãs, aquela Jerusalém será invadida pelas tropas romanas, pois e ali que os inocentes fujam, porque os romanos, quando invadirem Jerusalém, não deram tempo. Fujam enquanto ainda há tempo. A cidade de Jerusalém era protegida por uma muralha. Aquela muralha que cerca a cidade não oferece segurança, mas as montanhas sim. Por isso mesmo, o Evangelho de hoje manda que se fuja para as montanhas, que se fuja para longe da cidade, porque Jerusalém será destruída. Infelizes das grávidas e das que amamentam, elas não podem fugir, elas não aguentam morrer, estão grávidas, estão com o menino de braço, e agora elas são sinal daqueles que não podem fugir, e por isso mesmo estarão nas mãos dos inimigos. Jesus também disse no Evangelho de hoje: muitos morrerão e serão presos. Tudo isso é sinal de condenação. E a frase mais triste do Evangelho de hoje é quando diz: Jerusalém, morada de Deus. Olha, Jerusalém. Jerusalém, do hebraico Yerushalayim, morada de paz. Jerusalém, morada da paz, morada de Deus, será pisada pelos infiéis. Que palavra triste a do Evangelho de hoje. A morada de Deus, pisada pelos pagãos. Que tristeza! Mas isso não durará para sempre. O tempo dos pagãos passará, mas os cristãos devem ficar atentos para não repetirem os mesmos erros dos pagãos. É necessário que nós estejamos atentos. Cuidado para que a gente não vire as costas para o nosso Deus. Em seguida, Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem e faz isso descrevendo sinais grandiosos na natureza. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Será o dia do grande julgamento. Mas lembremos, os sinais são passageiros, mas a palavra de Deus é eterna. O Senhor vem e Ele vem para julgar. E nada nem ninguém escapará do dia do Cristo. Nada nem ninguém escapará do dia do julgamento. Tudo será passado a limpo pelo Filho do Homem.
para quem o rejeitou, para quem se opôs a ele, será perdição para quem perseguiu os seus discípulos, para quem perseguiu a igreja, mas será salvação para ela. Será salvação para os que permaneceram fiéis. Por isso as palavras de conforto no final do Evangelho de hoje. Quando tudo isso acontecer, não se desespere. Quem é fiel não se desespere. Levantai-vos e erguei a cabeça. A vossa libertação está próxima. Levantai-vos, erguei a cabeça. Os que permanecerem fiéis até o fim, eles serão salvos. Receberão a herança dos eleitos. Entoarão louvores no céu por toda a eternidade, como os santos que a igreja celebra hoje. Santo André do Pilar e seus companheiros mártires.